Boa tarde, gente. Mais um assunto relacionado ao coronavírus. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as atualizações aí dos vídeos que a gente está postando em razão, né, da situação emergencial e de medidas legais que estão sendo tomadas e que muitas vezes as pessoas têm dúvida quanto à possibilidade e legalidade dessas medidas. Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje, na verdade, não é a primeira, eu já falei um pouquinho desse auxílio emergencial, né, que está sendo analisado no Senado Federal. Né? O plenário da Câmara já liberou, já foi a favor. O que a gente está esperando agora é a análise do Senado Federal para eventual transformação de um projeto de lei em lei. Enfim, não percam que o vídeo realmente está bem esclarecedor. Mas o que a gente vai falar agora é da questão do artigo 486, que foi mencionado pelo nosso presidente da República, no sentido de que o Estado poderá ser responsabilizado pelas indenizações trabalhistas advindas, né, das demissões originárias desse isolamento social. Enfim, e do fechamento, né, de várias atividades, das cidades, aquela coisa toda que a gente está vivenciando aí, que não está fácil, não. Bem, o que acontece? Para ficar fácil, a gente vai colocar isso numa situação prática. Digamos que você tenha sido demitido sob o argumento, né, da atividade ter sido paralisada em razão do coronavírus, que é o que está acontecendo exatamente nesse momento. E a situação está precária porque até os tribunais estão fechados, né? Os advogados não estão, salvo raríssimas exceções, atendendo clientes. Só em situações emergenciais e se você já tem um conhecimento com esse advogado, né? Porque ninguém está abrindo escritório, ninguém está indo trabalhar, está todo mundo de home office. Bem, digamos que você esteja nessa situação e aí você vai procurar um advogado, ele te atenda, você vai entrar com uma reclamação trabalhista, por quê? Porque você foi demitido e possivelmente o seu empregador disse que como foi o Estado que causou isso, né? Os governadores, os prefeitos estão mandando fechar o comércio, inclusive existem ordens severas de fechamento dos comércios e, caso as pessoas não respeitem, aplicações de multas gigantescas. Então, realmente, está tudo fechado. Bem, aí o empregador fala, olha, minha atividade está fechada, eu não estou produzindo, eu não estou tendo como trabalhar, eu vou mandar todo mundo embora. Agora, a culpa é do Estado, o Estado paga você. Então, como é que essa dinâmica vai ser resolvida? Você vai procurar um advogado que vai elaborar uma reclamação trabalhista para cobrar suas verbas rescisórias, né? Ele vai entrar com uma reclamação, você vai ser o reclamante e a empresa a gente vai chamar de reclamada. Muito bem. Quando essa reclamação chegar ao ponto de audiência, porque o procedimento trabalhista é assim, né? A gente tem contato com o juiz no primeiro momento, na audiência, né? Vão marcar uma audiência, você vai comparecer e a empresa vai comparecer. Provavelmente a empresa, na sua contestação, seguindo a lógica do que ela mesma falou para você, ela vai nomear a autoria o Estado. Vai falar, olha, eu demiti, mas a culpa não foi minha, eu não queria demitir, eu demiti porque fui obrigado, porque o Estado mandou eu fechar meu estabelecimento. O nome desse instituto é nomeação à autoria, né? E o fundamento trabalhista, né, o fundamento jurídico para esse tipo de situação seria o fato do príncipe, ou seja, a intervenção do Estado na minha atividade econômica, eu não tive nada a ver com isso, então eu não tenho que pagar. Esse é o argumento. Bem, vamos esclarecer. O coronavírus, ele é fundamento para essa situação hipotética que eu estou dizendo? Bem, a gente usa o fato do príncipe em situações de desapropriação e reforma agrária. O Estado vem, vai desapropriar uma propriedade e simplesmente o que acontece? Aquela atividade é obrigada a paralisar, a empresa, né, digamos que seja uma atividade econômica, não tem o que fazer com os empregados, não tem recursos. A gente sabe que nas desapropriações as indenizações elas são ínfimas. O que o empregador faz? Manda todo mundo embora e fala, ó, vai procurar seus direitos na justiça e quem tem que te pagar é o Estado, não sou eu não, porque geralmente, né, ninguém quer pagar nada a ninguém, isso parece que é uma regra aqui dentro do nosso sistema, né? Bem, o que vai acontecer? Nesse caso, né, de desapropriação e reforma agrária, a gente observa nitidamente que o Estado ele teve
opção. Ele não poderia, ele poderia não ter desapropriado aquela propriedade, aquele imóvel, e ele poderia não ter feito a reforma agrária naquela propriedade. Então, existe uma situação aí onde o poder público ele tem um poder discricionário, ele pode ou não, é uma questão de conveniência e oportunidade. Agora, no caso do coronavírus, nós estamos falando de uma situação muito mais complicada e que eu acho difícil a gente enquadrar na situação do fato do príncipe, por uma questão muito simples. Eu não vejo a alternativa do governo nesse momento. Né? É uma questão de saúde pública, é uma questão de vida, é uma questão que não é sequer nacional, ela é uma questão internacional. A gente está falando de uma pandemia, não está falando de uma epidemia. Né? Então, em que pese, né, o governo, né, o nosso presidente ter feito esse comentário, também ele não é técnico, né? A gente também não pode exigir muita coisa dele nesse aspecto, né? Nem em outro. Mas, enfim, mas nesse a gente não pode mesmo exigir, porque realmente ele falou, porque ouviu falar, enfim, sei lá por que ele falou isso, mas o que a gente tem que ver? Essa situação agora do Estado intervindo de forma direta nas atividades econômicas, isso é uma manifestação do poder de polícia que ele tem em razão da preservação da saúde pública. Então a gente não estaria aqui numa situação discricionária, numa situação opcional onde ele poderia não fazer isso, porque ele é obrigado a fazer, inclusive, né? É dever do Estado zelar pela saúde pública. Então, nesse caso, eu entendo que não seria o caso, tá? Eu acho que o coronavírus ele não autoriza a utilização, a aplicação do Instituto do Fato do Príncipe. E ainda vou dizer mais, hein? Cuidado com isso. O fato do príncipe, ele transfere para o Estado apenas o pagamento da indenização, que seria somente a multa dos 40% do fundo de garantia, e não o pagamento de todas as verbas rescisórias. Então eu tenho o grande volume de valores devidos pelo empregador que mandou embora. Então eu particularmente nem vejo assim a viabilidade da utilização, porque, por exemplo, antigamente a gente tinha aquela indenização do fundo de garantia que há muitos anos atrás, vocês não devem nem ter pego isso, né? Na verdade nem eu peguei, eu já peguei, já não era assim. A empresa não recolhia fundo de garantia e quando demitia tinha que pagar o valor correspondente a um salário por ano, né, de serviço do empregado, aquela coisa. Então seria essa a situação. Depois isso acabou virando fundo de garantia, recolhimento de 8% mensalmente, depois multa de 40%, enfim. Antigamente, essa indenização por demissão, ela era até substancial, o que até poderia justificar o risco de você chamar o Estado à autoria e requerer, né, o reconhecimento do judiciário no sentido dele ter que arcar com esse custo. Mas hoje, gente, considerando o tempo do contrato de trabalho que as pessoas em média têm, as pessoas não ficam mais 10, 15, 20 anos trabalhando para o mesmo empregador. O que você observa hoje em dia quando você pega as carteiras de trabalho, o cara trabalhou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu tenho até casos aqui que eu peguei pessoas com 10, 15 anos, mas é muito raro. É muito raro até porque tudo mudou, né? E aí, tentar procrastinar um processo para fazer com que o Estado pague apenas a multa dos 40% do teu empregado, porque você acabou tendo que demiti-lo em razão, né? Aí seria o teu fundamento, fato do príncipe. Eu, sinceramente, eu acho que a relação aqui custo-benefício, ela não se adequa a esse caso, tá? Então fica a dica aí, as empresas que estão pensando em se utilizar desse fato do príncipe, bem, cuidado. Primeiro que eu acho que não vai rolar, até porque, quer dizer, tem essa questão da discricionariedade do Estado, que nesse caso não existe, o Estado não tem opção de fazer outra coisa senão mandar as pessoas ficarem em casa e fechar os estabelecimentos, eu acho que não tem opção. E uma outra coisa também que eu acho muito importante em relação a essa questão aqui deixa eu lembrar o que eu ia falar. É o custo, né? É o custo disso tudo, né? Eu particularmente... sim, agora eu lembrei, eu estava aqui tentando lembrar.
é a medida provisória. Eu acho que o Estado ainda deu uma alternativa, né? Ele foi cuidadoso nesse sentido, de dar uma alternativa para os empresários, no sentido de segurarem um pouquinho as pontas e concederem férias antecipadamente, mesmo que os períodos aquisitivos não estejam vencidos. Então, nesse caso aqui específico do coronavírus, além do Estado não ter discricionariedade, né, nesse caso, o Estado ainda deu a essas empresas a alternativa para não demitir, podendo antecipar, inclusive, períodos de férias não adquiridos. Então, eu acho que tudo isso que eu estou falando dificulta muito o entendimento de que a gente pudesse adequar, né, uma demissão e tentar transferir para o Estado a responsabilização pelo pagamento da multa dos 40%, que é só isso, cuidado, que é só isso mesmo, na situação atual de coronavírus, ok? Caso você não seja inscrito no canal, você se inscreva, ative o sininho, dê o seu joinha, e aí a gente vai fazendo alguns comentários sobre algumas coisas que estão aí na mídia, sendo amplamente discutidas, ok? Tudo de bom para vocês e fique em casa.